Olá, irmãos e irmãs, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico de hoje. Hoje, dia 24 de abril de 2020, mais uma vez juntos para o nosso encontro diário com Jesus, Palavra. A gente vai aqui então, como de sempre, colocando aqui nas nossas redes sociais, compartilhando, ao passo que vamos recebendo os irmãos e irmãs que estarão conosco na nossa meditação de hoje. A gente acolhe a Jussara, seja bem-vinda, Deus abençoe. Quem for chegando pode ir registrando sua presença, pode ir indicando aqui a sua intenção, pode ir colocando também a sua prece, pode ir compartilhando o vídeo, para que mais e mais pessoas possam estar conosco nessa tarde, no nosso encontro diário com Jesus. Exatamente isso, eu quero sempre frisar isso. Encontrar com a palavra de Deus, encontrar com o Evangelho, é encontrar-se com o próprio Cristo. Seja bem-vinda, Nájila Borges, Deus abençoe. A gente vai aqui, então, compartilhando aqui o nosso estudo bíblico de hoje. Vou só compartilhar para a gente começar, já são 9 pessoas conosco. Deus abençoe quem está no grupo Combatentes. A gente compartilha. A gente vai aqui, como também tem sido inspiração do nosso coração para esse tempo, pedindo que você coloque sua intenção, não é? Para que nós formemos aqui, em nosso estudo bíblico também, uma rede de intercessores por tantas e tantas causas, por tantas e tantas demandas que nós temos neste dia, neste tempo, não é? Então, que você possa também apresentar a sua intenção, apresentar a sua demanda pessoal, por quem você quer rezar, por quem você quer pedir a Deus. Então, você pode ir apresentando aqui, para que nós juntos façamos este momento, né, de estudo da palavra, ao mesmo tempo também de encontro com Deus, tá bom? Então, vou só terminar aqui de compartilhar, e nós, então, poderemos dar início ao nosso estudo de hoje. Olá, Dona seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Seja muito bem-vinda. E, por fim, agora no meu perfil pessoal, a gente compartilha e aí começamos o nosso estudo compartilhado. Salve, tia Fatinha, boa tarde, sua bênção. Bem, então vamos lá. Nós já compartilhamos, eu só regular aqui. Comecemos então invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós te pedimos, Senhor, sobre nós, sobre todos nós que aqui estamos, sobre os que chegarão, envia teu Espírito Santo para que nós possamos, de bom grado, receber a tua palavra, receber a tua formação, receber a tua orientação. Senhor, que o nosso coração seja terra fértil, capaz de acolher, capaz de fazer frutificar a palavra que hoje vai ser semeada em nosso coração. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A gente acolhe aqui Eugênia Matos, Dona Anísia, Vera Machado, seja muito bem-vinda. Marinês Moraes, seja bem-vinda. Sandra Sidônio, seja bem-vindos. Todos vocês que estão conosco hoje em nosso estudo bíblico. Lembro ainda que nós rezamos nesse estudo bíblico também pelas intenções do Santo Padre o Papa, pela sessão da pandemia. Nós rezamos também por todos aqueles que estão enfermos e por aqueles que estão à frente do combate a essa pandemia, ao passo que rezamos também por todos aqueles que o Senhor já chamou para si. Então, vamos juntos. Você vai pegar a sua Bíblia. Inclusive, deixa eu fazer aqui a menção oficial.
Nós queremos rezar, especialmente nessa tarde, pelo pai de nossa irmã, do núcleo da comunidade Canção Nova, da Keila. O pai dela está internado, já é idoso, então a gente reza pela recuperação dele. Rezamos também pelo irmão do Cleuber, vocacionado da comunidade Canção Nova, que também estava internado, está se recuperando, está convalescente. Que o Senhor possa abrir as comportas do céu e derramar misericórdia sobre nós, né? Com frutos de conversão, com frutos de encontros com Ele, mas também de restabelecimento de nossa saúde, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu desígnio. Amém? Pois bem, vamos então hoje para o nosso estudo bíblico. Estamos no Evangelho de São João. E aí, muito bem. Evangelho de hoje, João, capítulo 6, versículos do 1 ao 15. João, capítulo 6, versículos do 1 ao 15. João 6, do 1 ao 15. Aqui meu pai e minha mãe. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico. A gente volta aqui para João capítulo 6. Então você vai abrir a sua Bíblia, essa aqui é a minha Bíblia de estudo, já mostrei aqui outras vezes. Vamos então separar a nossa Bíblia, separar a nossa caneta, nosso caderninho para anotar promessas, princípios e ordens, tá? Vamos nos preparar aqui, só um instante, para a gente começar. Pronto. Pois bem, então vamos lá. João, capítulo 6, versículos do 1 ao 15. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a montanha e sentou-se ali com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha a ele, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que esses possam comer? Disse isso para experimentar Felipe, pois bem sabia ele o que iria fazer. Felipe respondeu: nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho para cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. O que é isso, porém, para tanta gente? Jesus ordenou: fazei-os sentar. Naquele lugar havia muita relva e lá sentaram-se os homens em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E o mesmo fez com os peixes. Depois de se saciarem, disseram aos discípulos. Depois que se saciaram, disseram aos discípulos: juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles juntaram e encheram 12 cestos, com pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. À vista do sinal que Jesus havia realizado, as pessoas diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, retirou-se sozinho para o monte. Palavras de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vamos agora ruminar a palavra. Ao passo que a gente recolhe também aqui a Márcia Pires e colocamos em nossa rede de intercessão do estudo bíblico o Gilmar Souza, acolhemos a Ivoneide. Boa tarde, Ivoneide. Então vamos juntos. Com nossa caneta encontrar
promessas, ordens e princípios eternos. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão, diz a palavra, o seguia, porque via os sinais que ele fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a montanha e sentou-se ali com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, a festa de judeus. Aqui eu quero começar fazendo uma breve reflexão. Uma grande multidão seguia Jesus naquele momento. Uma grande multidão ia no encalço de Cristo, mas veja, esta multidão ia no encalço de Cristo por quê? Será que aquela multidão já tinha entendido quem era Jesus? Aquela multidão já tinha percebido, já tinha tido esse encontro com Cristo Salvador, com Cristo Redentor? Ou essa multidão buscava Jesus para que as suas necessidades fossem atendidas, para que as suas enfermidades fossem curadas? Havia ali um reconhecimento de Jesus como Senhor e Mestre, ou havia uma busca utilitária de Cristo? E eu preciso responder para você com todas as letras. Naquele momento, as pessoas buscavam a Jesus por interesse. E aqui está a beleza do amor de Deus. Aqui está a beleza do amor de Deus. O Senhor sabia disso. O Senhor sabia que aquelas pessoas ainda não tinham tido um encontro verdadeiro, não tinha tido ainda uma conversão sincera, mas o Senhor, em sua misericórdia, se usa daquilo que nós podemos dar. Ele se vale de tudo para que nós possamos ser salvos. Então, naquele momento, o Senhor sim fazia sinais e os fez para que as pessoas o buscassem, o percebessem, o notassem, mas uma vez que assim o fizessem, eles precisavam dar o passo seguinte, que aí é o passo do encontro. Uma vez que aquilo que me atrai cessa, é preciso que eu encontre algo mais profundo para que eu continue. Talvez, irmão e irmã, você começou a sua caminhada, você começou em um grupo de oração, você começou em uma pastoral, você começou um serviço na igreja, com um grande amor, com grande vontade, buscando Jesus, e de repente você arrefeceu. Porque uma vez que nós nos colocamos em caminho, no caminho, a intimidade com Deus precisa aprofundar o meu conhecimento. O meu sim inicial precisa ser aprofundado. Há um documento na comunidade Canção Nova para os consagrados, que o Monsenhor Jonas escreve assim para a gente: casados com carisma. Com carisma Canção Nova. E eu li nesses documentos, eu fui entendendo, né? Porque eu sou casado já há quase 15 anos, 14 anos, indo por 15 anos. E o que acontece? Acontece que o Christian de hoje, ele é outro em relação ao Christian que casou com a Sorélia. Se nós mantivéssemos o nosso sentimento, o nosso afeto, quando nos conhecemos, e assim, eu conheço a Sorélia, minha esposa, desde o infantil, do Jardim Dor, na verdade, estudamos juntos uma vida toda, depois voltamos a nos encontrar na igreja, e finalmente, sim, aí nos casamos. Se eu fosse o mesmo de quando a gente começou a namorar, como assim? Não! A intimidade, a convivência, o compartilhamento, as lutas travadas no dia a dia, as vitórias, as derrotas também vão dando essa liga na intimidade. Portanto, meus irmãos, nós não podemos parar no caminho. Há uma música que diz isso, né? O caminho se faz caminhando. O caminho se faz caminhando. Então, muito embora aquelas pessoas buscassem Cristo naquele momento para serem curadas, como muito bem colocou aqui a Vera, para que as suas necessidades fossem atendidas inicialmente, o Senhor utilizaria essa proximidade para, naqueles que abrissem o coração, gerar uma conversão sincera e profunda.
Versículo 5. Levantando os olhos e vendo ele uma grande multidão que vinha a ele, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que estes possam comer? Olha que delicadeza de Jesus. Onde é que a gente vai comprar pão para alimentar essa gente toda? Jesus se preocupava, sim, com as pessoas, nas suas necessidades imediatas, nas suas necessidades básicas. E Filipe diz: nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho. Veja, Filipe disse assim, olha, nem que nós tivéssemos muito dinheiro, dava para dar um lanchinho para cada um. É gente demais, senhor. E aí, André, irmão de Pedro, diz, Senhor, tem aqui um meninozinho aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso? Mas o que são 5 pães e 2 peixes para tudo que tem de gente aqui? O que esse pouquinho pode fazer? E aí aqui, meu irmão, o que é isso, porém, para tanta gente? Aí eu quero partilhar com você daquilo que nós vivemos no concreto, na comunidade Canção Nova, onde nós mantemos um sistema de comunicação com rádio, TV, internet, assistência social. Lá em Cachoeira Paulista tem o posto São Pio, tem o Instituto de Educação, que acolhe crianças da região do Vale do Paraíba. Toda a estrutura dos consagrados de vida, que são missionários, que dão a vida mesmo, então, portanto, são mantidos por recursos que vêm da comunidade. Todo este povo, toda a estrutura voltada para salvar almas, mantida com o quê? Mantida com a doação do pequeno. Há uma expressão que diz, né, a sua moedinha faz milagre. E moedinha aqui é moedinha mesmo. Da senhora que vendeu din-din, do outro que deu um jogo de mesa de crochê, e foram pequenas doações, 5 pães e 2 peixes que vão fazendo, alimentaram a multidão de pessoas. E essa leitura diz muito da providência de Deus. Às vezes você e eu não queremos fazer alguma coisa ou embarreiramos algo porque temos pouquinho. Ah, mas eu tenho pouco tempo, mas eu tenho pouca vontade, eu tenho pouca experiência, eu tenho pouca inteligência, eu tenho pouca coragem. É o suficiente se você colocar isso nas mãos de Deus. Se você apresentar o seu pouco para Jesus, ele vai multiplicar e, se for o seu chamado, vai alimentar multidões a partir do seu pouco. Do seu pouco. Quais são os seus 5 pães e 2 peixes que estão faltando hoje? Colocar na mão de Jesus. Porque a gente para no humano. A gente para na percepção do Felipe. A gente para na reflexão ponderada do André. Senhor, é o seguinte, não tem dinheiro, diz Felipe. Não dá para. A gente não tem recurso. Como fazer sem dinheiro? Talvez é a pergunta que te faça para muitas coisas. Como fazer sem dinheiro? Como é que eu vou ajudar a pessoa sem dinheiro? Não mal consigo pagar minhas contas, como é que eu vou ajudar? Pouquinho. Mas senhor, nem que tem aqui uma pessoa aqui, ó, ele tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Aí você fala, mas eu só posso doar 1 hora do meu tempo na semana, mas o que é isso de tanta necessidade? É 1 hora a mais que a pessoa não tinha. São R$5 a mais que a obra não tinha. E quando a gente, e digo mais, muito mais do que bens, o Senhor me leva a falar para você, é doação de vida. De vida. Aliás, acho que a palavra de ontem, quem tem caridade no coração, disse Santo Agostinho, sempre tem a oferecer. Conversa, a nossa leitura, a nossa frase do santo de ontem, ela profeticamente dialoga com o texto de hoje. Exatamente isso, 5 pães e 2 peixes. Aquilo que parecia impossível, improvável, inviável, incapacitável diante dos olhos dos homens, Jesus abençoa e faz algo profundamente eficaz, que sacia a fome do povo. Deixa eu te falar, meu irmão.
Talvez você até olhe para as comunidades católicas, para as novas comunidades, para a Canção Nova, para o Shalom, e fale, mas esse pessoal é diferente. Eles são consagrados. E eu digo para você, você também é consagrado. E a consagração que você porta é a consagração do batismo. Então você e eu somos chamados, sim, a sermos pessoas missionárias. A doarmos o nosso tempo, a doarmos a nossa vida, a partilharmos os nossos bens, a partilharmos os nossos talentos, a partilharmos os nossos dons, porque mesmo sendo pouquinho, mesmo sendo improvável, o Senhor coloca a mão e quando Ele abençoar, se for da vontade dEle, aquilo fica eficaz, fica eficiente e cumpre o seu objetivo. Pare de ter medo. Pare de se esconder. O Senhor tem te chamado há muito tempo para fazer um caminho vocacional. Eu falo para você agora que está me vendo. E você tem se escondido atrás de suas tarefas, atrás de suas responsabilidades. Você tem se justificado. Pois eu te digo, quem te justifica é Jesus. Para de se esconder. Oferece para Jesus 5 pães e 2 peixes. O que ele vai fazer, é com ele. Mas não se esconde mais, não. Para com isso. Não se esconde mais. Versículo 10. Jesus ordenou: fazei-os sentar-se. Naquele lugar havia muita relva, e lá sentaram-se os homens em número aproximadamente 5.000. Jesus tomou o pão, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Isso aqui é importante, viu? Jesus parte 5 pães e 2 peixes e distribui para os que estão sentados, mas não foi comigo, não. Toma aqui uma casquinha de pão. Não, foi tanto quanto, foi para encher o bucho. Fartura, querido. Não foi mitigando, não, foi fartura. Tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que se saciaram, depois que estavam satisfeitos, depois que estavam com o buchinho cheio, disse aos discípulos: juntai os pedaços que sobraram para que nada se perca. Isso aqui é uma ordem. Juntai os pedaços que sobraram para que nada se perca. Mais uma vez, o Senhor fala aqui para nós da providência divina. A providência é para o dia de hoje. A providência atende a necessidade de hoje. A providência não atende a necessidade de amanhã. Aí é previdência, eu quero me antecipar. A providência age na necessidade. Ela não age no que vou precisar, ela age no que eu estou precisando. Isso é a providência. É só você lembrar do maná, no Antigo Testamento. O maná, se não fosse consumido no dia, ele estragava. Se você guardasse para o dia seguinte, ele estragava. Porque a providência é um exercício de confiança. Então, quando eu creio na providência, a providência é para agora. Eu não consigo antever a providência. Mas se amanhã eu ficar doente, amanhã é amanhã. Mas se amanhã faltar energia, amanhã é amanhã. Cada dia de Jesus basta o seu mal. A providência, portanto, age no dia. A providência é para o dia, não para depois. Ela é para o dia. Fique claro para você isso. Não é? Por isso diz, olha, juntai os pedaços que sobraram para que nada se perca. Quando a gente deixa as coisas estragar, é um pecado contra a providência. Porque aquilo que nos sobra falta na mesa de alguém. Aquilo que nós jogamos fora em casa deixou de estar matando a fome de alguém. Isso é um pecado contra a providência. Eles juntaram e encheram 12 cestos com pedaços de pães.
de cevada que sobraram os que haviam comido. Por que 12? Os números na Bíblia têm significância. Por que os pães que sobraram enchendo, veja, enchendo 12 cestos? Porque Jesus, aqui é uma visão profética. Jesus é o pão que irá, de forma abundante, saciar a fome das 12 tribos de Israel, de todo o povo de Deus. Por isso são 12. Totalidade. Ele é o pão que se anuncia para todos. O Evangelho de São João vai sempre fazer conosco essa construção profética de Jesus, que é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ele afirma isso. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Né? E aqui começa esse anúncio profético de Jesus como pão da vida. Versículo 14. À vista do sinal que Jesus havia realizado, as pessoas diziam, marca de preto, que isso aqui é princípio eterno. Este é verdadeiramente, marca aqui de preto, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Quando as pessoas quiseram dar a Jesus pompa e glória, porque ele multiplicava pão, porque curava enfermo, ele foi embora. Retirou-se sozinho. Buscou isolar-se. E aí a gente chega aqui naquela parte do nosso estudo. O que é que Jesus nos diz na leitura de hoje? Primeiro, o Senhor nos faz um chamamento à atenção quanto à providência. 5 pães e 2 peixes, um pouquinho. Aquilo que parece impossível, aquilo que parece improvável, aquilo que ninguém dá atenção, é aquilo que o Senhor precisa. É isso que o Senhor precisa para multiplicar, para fazer alimentar as pessoas. É disso que o Senhor precisa, de você. O Senhor está dizendo para você isso. O pouco que você pode dar é o que eu preciso. Para você, Nádia Borges. Para você, Cida Sidônio. Para você, Denise. Para você, Silvana. O pouco que você pode dar é o que eu preciso para fazer multiplicar. Multiplicar. Mesmo que a gente tenha se comportado, às vezes, como Felipe. Senhor, não dá não, dinheiro não rola. Ou como André. Até tem aqui, mas não acredito que dê para esse povo todo, não. Mas coloque. Porque na hora que eu coloco, o Senhor faz a parte dele. Na hora que eu me arrisco, o Senhor faz a parte dele. O Senhor chega ali e faz multiplicar. O Senhor também nos diz que temos que ter cuidado para não desperdiçar. E aqui o Senhor, na reflexão, me puxa também uma outra coisa. Quando nós temos talentos, quando nós temos dons e nós não usamos, nós também estamos desperdiçando. Cada dia que passa sem que nós usemos nossos talentos, nós estamos desperdiçando, porque um dia passado não se recupera. Eu tenho só o hoje. Então essa é a pergunta que o Senhor nos faz. E aí, quando é que você vai pegar no arado? Quando é que você vai, de fato, colocar os dons que eu te dei? E deixa eu te falar isso também. Todos nós temos dons. Todos nós temos dons. Mas às vezes você está tão preocupado, está tão perturbado, está tão focado no dom dos outros, que está deixando o seu enterrado. Não desperdicem os seus dons. Não deixe que seus dons se percam. O Senhor está dizendo para mim isso. Christian, não deixe os seus dons se perderem. O tempo está passando, o tempo urge. Cuida.
E o Senhor também nos diz: eu sou o profeta, eu sou o Salvador, eu sou o Senhor que devia vir. E vim. E qual é a nossa resposta para o Senhor? Você pode responder ao Senhor: Senhor, eu quero hoje, nesta tarde, nesse estudo bíblico, nesta reflexão, que meu coração apressa-se em tentar bater no compasso do teu. Eu quero, Jesus, assim como os meus irmãos, ficar atento à tua santa providência, Senhor. Eu quero, Senhor, ofertar os meus 5 pães e 2 peixes, como fez aquele menino. Eu quero, Senhor, reduzir na minha vida, os momentos que sou como Felipe, onde penso que o dinheiro me limita. A ausência do dinheiro, Senhor. Eu quero reduzir as vezes que sou como André, que vejo ali os talentos, mas não acredito que eles surtam efeito. Dai-me a graça, Senhor, nessa tarde, de responder sim a Ti, com os talentos que disponho, porque Tu me destes. Dai, Senhor, a cada um dos meus irmãos que aqui estão. Dai, Senhor, a cada um dos meus irmãos que aqui estão, a percepção destes talentos, Senhor. Que eles possam, Jesus, que eles possam também eles responder a Ti de forma positiva, de forma autêntica, sincera, de forma livre, para que os seus talentos também rendam frutos 30, 70 e 100 por um. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, chegamos aqui ao fim, né? Hoje o Senhor foi em cima conosco, nos mandando estar atentos àquilo que Ele precisa fazer por nós. Então, que Deus abençoe a você, a sua família. Eu tô até sem palavras ainda, porque falou no meu coração também daquilo que nós precisamos fazer e viver, né? E ser nesse tempo. Somos muito mais chamados a ser e a viver do que a falar. Que o Senhor possa derramar sobre você e sobre mim as graças próprias desse tempo, as graças necessárias para que nós sejamos fiéis nesse tempo. E para nos ajudar com isto, como sempre, a gente trabalha agora com a nossa frase de hoje. E aí vem ela. Aí, como diz um amigo meu, segura essa. Os que não estiverem dispostos a morrer, não viverão. Os que não estiverem dispostos a morrer, não viverão. Morrer cada dia. Os que não estiverem dispostos a doar os seus 5 pães e 2 peixes, não podem viver. É entrega. É confiança. É disposição. É escuta de Deus. Então, Santo Agostinho nos ajuda a rezar hoje. Os que não estiverem dispostos a morrer, não viverão. Que Deus abençoe. E como sempre, para não perder o costume, não é? Eu vou pedindo que você, assim que puder, terminou aqui o nosso grupo, você vai lá e compartilha a nossa formação de hoje. Eu vou colocar aqui também, mais uma vez, o endereço do nosso canal no YouTube, Aos Olhos da Fé. Nós fizemos em 30 dias, nós temos 50 inscritos no canal, né? É uma coisa boa, tá? Você vai lá, se você acessar o canal, você se inscreve, dá um like no vídeo que você assistiu, coloca que você gostou, né? Divulga o canal. Hoje a gente deve estar iniciando o primeiro vídeo do curso sobre fé católica. Vou preparar um videozinho de divulgação, vou deixar no canal. Você pode entrar lá. Quem já entrou, já se inscreveu. Quando você se inscreve, você habilita para receber as notícias do canal, que eu vou fazer uma live pelo YouTube, tá? Então vai ser uma live pelo YouTube. Serão alguns encontros curtos, vou fazer algo muito grande, curtos, mas aí com um dia a gente vai ter uma série de encontros, e um dia de encontros eu só respondo perguntas. Eu tenho essa percepção que nós cristãos católicos
somos cheios de perguntas e que tu tem que perguntar. Então, esse canal vai ser mais um canal para que você possa fazer as suas perguntas, expressar as suas dúvidas, e nós tentaremos, dentro da doutrina da Igreja Católica, a partir do Catecismo da Igreja, dos documentos dos Santos Padres, da tradição da Igreja, do Concílio do Vaticano II, a gente tenta responder de acordo com a sã doutrina. Tá bom? Então, Deus abençoe, divulgue essa novidade, vamos juntos, que o Senhor esteja conosco neste dia e nos abençoe. Então, até amanhã, com a graça de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, Deus abençoe e até amanhã. Amanhã é sábado, gente. Até amanhã.